Cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a esse Deus bondoso que tem cuidado de você, que tem cuidado de nós, esse Deus maravilhoso que nós vamos adorar neste domingo. Você possa, com todo o seu coração, engrandecer, celebrar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém? Vamos louvar, celebrar esse Deus? Senhor, Tu tens sido tão bom com a gente, Deus. Obrigado pela Tua bondade, Pai. Receba nosso louvor, Pai. Declara assim, querido. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Tu tens sido tão bom conosco, Deus. Obrigado, Pai. Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Vamos declarar que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é Você bom. crê nisso? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Abra teu coração e fala assim. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia. Nós te adoramos pelo que o Senhor é, Pai. O Senhor é a única razão da nossa adoração. O nosso único motivo, Deus, de estarmos te celebrando, Senhor. Nosso único motivo de estarmos vivos. Porque o Senhor pagou este preço que nós não podíamos pagar. Nós celebramos a vida. Porque o Senhor nos salvou. Aleluia. Tu és a nossa única razão, Pai. Aleluia. Vamos celebrar com Deus com todo o nosso coração, querido. Declara isso. Faça dessa oração, dessa música a tua oração, querido. Com gratidão no teu coração, em nome de Jesus.
confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor, em todo o tempo, porque Tu és bom, Pai. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós não temos palavra, Deus, para expressar nossa gratidão, o nosso amor, Pai. Nós pedimos para que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, a nossa adoração como um cheiro suave em Tua presença, Pai. E Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, Deus. Fala com o coração, ao coração de cada um que está acompanhando, Pai. Que vai ver a transmissão também deste culto, Pai, deste momento. Que essa pessoa possa, Deus, estar com o coração entregue, Pai. Um coração aberto para a Tua palavra. Que o Senhor fale de um modo especial, Deus, conforme a necessidade dessa pessoa, Pai. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, Pai, contrito, Deus. Que assim possa ser nosso coração diante do Senhor, Pai. Aleluia. Te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor fez em nós. Aleluia. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Deus, por este preço que nós não poderíamos pagar, Pai, de forma alguma. E o Senhor, por amor, pagou por nós. Nós somos gratos a Ti, Deus. Tu és a nossa esperança, Deus. Tu és o nosso socorro. E assim nós confiamos em Ti todos os dias, Deus. Porque Tu és o nosso abrigo, Pai. Tu és o nosso socorro, bem presente. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a cona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade
Nosso Senhor Jesus, Tu és o Deus Pai da nossa salvação. Tu és o Senhor, Tu és soberano, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. E nós queremos neste momento, Senhor Deus Pai, orar a Ti, Senhor Jesus. Nos colocar, Deus, diante do Senhor, Deus Pai, nessa manhã, Senhor Jesus. E orar, Deus, a Ti, Senhor Jesus. Clamar a Ti, Senhor Jesus. A esse Deus da nossa salvação. A esse Deus maravilhoso. A esse Deus que tem cuidado de nós. A esse Deus que tem cuidado de cada detalhe, Senhor Deus, da nossa vida. Senhor Jesus, tem nos protegido, Senhor Deus Pai. Ó Deus, Tu és grande, Deus. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Tu és aquele, Deus Pai, que nós podemos clamar, Deus, orar, buscar. Porque o Senhor sempre, Deus, está presente, Deus. O Senhor não abandonou, Senhor Jesus. O Senhor não está distante, Senhor Jesus, mas o Senhor está perto de nós, Senhor Pai. Por isso eu oro, Senhor Deus, não só por mim, não só por aqueles que estão aqui, Deus, mas por cada um, Deus, que estão nas suas casas, Senhor Jesus. Que estão agora neste momento orando ao Senhor. Que estão agora neste momento, Deus, colocando, Senhor Deus, os seus pedidos diante de Ti, Senhor Deus Pai. Eu oro, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus Pai, a escutar a cada oração, Deus. A escutar, Deus, a cada clamor, Senhor Jesus, Pai. Eu oro, Senhor Deus Pai, por todos aqueles, Senhor Deus, que neste momento, Deus, estão enfermos, Senhor Deus, que precisam de uma cura, que precisam de uma restauração do Senhor, Deus, seja qual for a enfermidade, Deus, o Senhor conhece, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus, Pai, pelo pastor Cristiano, Deus, nós temos orado, não só eu, mas nossos irmãos em Cristo, da igreja missionária, tem orado, Deus, Pai, pela vida dele, pela recuperação dele, Senhor Jesus, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, venha, Deus Pai, agir, venha, Deus, a curar, a restaurar por completo, Senhor Jesus, Pai, a saúde dele, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque está melhor, Senhor Deus, Pai, está se recuperando, Senhor Jesus. E eu oro, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, manifestando o Teu poder, Deus, a Tua cura, Senhor Deus, na vida dele também, Senhor Jesus. Eu oro também, Deus Pai, pela Carol, Senhor Deus, não está muito bem essa semana, Senhor Deus, venha tirar, Deus Pai, toda a tosse, tudo, Deus Pai, que venha, Deus, a causar, Senhor Deus Pai, uma forma, Senhor Deus, mal, Senhor Deus, de saúde, Senhor Jesus. Eu oro pela vida dela, cura ela, restaura a sua saúde, Senhor Jesus, Pai. Eu oro também, Senhor Deus, Pai, pela Cristina, Senhor Deus, pelo consolo do Senhor na vida dela, Senhor Deus, ela que perdeu, Senhor Deus, o seu pai, Senhor Deus, esses poucos dias, Senhor Jesus. Venha consolar, Deus, com o cuidado do Senhor, Deus Pai, a trazer o Teu Espírito Santo, Deus, vindo a consolar, a trazer paz e tranquilidade para ela, Deus, tanto para ela como o José Carlos também, Senhor Deus, Pai, que perdeu também uma tia, Senhor Jesus, console a vida dele também, Deus Pai, de toda a sua família, Deus Pai. Infelizmente, Senhor Deus, esse ano, Deus, tem sido difícil para essa família, Senhor Deus, e eu peço, Deus, que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, auxiliando, trazendo paz e consolo do Senhor, Deus, a cada coração, Senhor Jesus. E não oro somente por esse, Deus, mas oro por todos aqueles, Senhor Deus, até mesmo aqui em Paranavaí, Deus. Quantas pessoas estão sofrendo, Senhor Deus, que precisam de um consolo do Senhor, porque parentes, amigos, Senhor Deus, infelizmente veio falecer por causa, Deus Pai, dessa doença do Covid, Senhor Jesus. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Deus Pai, a trazer paz e tranquilidade, a trazer certeza nos corações, Senhor Deus. E aqueles, Deus, que estão doentes, Deus, eu peço, Deus, o Senhor venha restaurar, Senhor Deus, a cada coração, Deus Pai. A restaurar, Senhor Deus, a saúde, Deus. Restaura, Deus, a saúde de Paranavaí, Deus. Ó Deus, eu oro, Deus, Pai, que a vacina possa chegar logo, Deus, para cada um, Deus. Que a gente possa se cuidar, Deus. Mas que, acima de tudo, o Teu amor, a Tua graça, a Tua salvação possa reinar nos corações, Deus. É isso que eu peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Graça e paz a cada um de vocês, né, que está nessa manhã nos acompanhando, ou você que está, talvez, aí à noite também, logo mais à noite, está nos acompanhando também. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês, tá bom? Nós oramos aqui, né, para o pastor Cristiano, na última quinta-feira aí, ele teve que fazer um procedimento em Maringá, na sexta-feira, mas ele está em casa hoje, está bem, né, teve um pouco de febre, mas está muito bem, né, teve uma enfermidade que algumas pessoas já sabem, tá? E você possa continuar orando pela vida dele, orando
pela saúde dele, para que logo, né, no próximo domingo, ele possa estar aqui conosco, para celebrar junto conosco, tá? Então, continua orando pela saúde dele, pela vida dele, né? Ele está bem, tá? Só para vocês tranquilizar o coração de vocês aí, está bem, está aí de repouso, né? O médico pediu para ele ficar alguns dias de repouso, para se recuperar bem, para que assim ele possa estar conosco aqui, para celebrar, né, e continuar falando, pregando aos corações, tá bom? Quero também deixar uns recados aqui para vocês. Vocês sabem que o nosso culto está sendo às 10 horas da manhã, devido ao decreto municipal, estadual também, que renovou até o final do mês. Então, domingo que vem também será às 10 horas pela manhã, tá bom? E eu agradeço você que está conosco ao vivo aí, acompanhando as nossas transmissões. E mesmo você que talvez está assistindo em outro horário, Deus possa abençoar também o seu coração. E se prepare, daqui a pouco eu e o Joelvis estaremos trazendo uma reflexão aos corações, e creio que Deus vai estar falando ao seu coração também, tá bom? Então, esse mês aí nós estamos fazendo nosso culto às 10 horas, não sei como vai ser o mês que vem, tanta mudança, tantas coisas acontecendo, mas o importante é você parar para louvar a Deus, para exaltar o nome de Deus, e escutar a reflexão e aprender mais da palavra de Deus. Com certeza Deus vai estar falando aos seus corações, e com certeza nós vamos estar aprendendo mais do Senhor, tá bom? Durante a semana nós temos nossos grupos, na quarta-feira, na quinta-feira, às 20 horas. Se você não participa ainda, depois você fale comigo, fale com o pastor Cristiano, fale com o Joelvis. Com certeza Deus vai também estar falando através aí dos nossos grupos online, tá bom? E o JM no final aí, no sábado, né, no final de semana, no sábado às 20 horas também, que tem sido uma bênção também, aprender mais de Deus através aí dos jovens, tá bom? Então, você que é jovem, você não participa, eu incentivo você a participar, eu incentivo você a estar conosco, né, estar com jovens aí, o Joelvis, que é pastor, né, está na frente aí dos jovens, e todos os demais, o Gabriel, o Carlos e outras pessoas aí envolvidas também, tá bom? Então, esteja, né, nas nossas programações, e com certeza Deus vai estar fazendo algo maravilhoso na sua vida, tá bom? Quero orar pelas nossas contribuições. Você que vai estar, talvez neste momento, dizimando, contribuindo através aí da internet, ou você mesmo que vai estar trazendo aqui na nossa igreja, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, né, a sua casa, lembrando do nosso alimento, tá? O domingo do quilo, né? Você pode trazer aqui os alimentos ainda, tá bom? Teve algumas pessoas que trouxeram ontem, outras hoje, mas que você possa ainda continuar abençoando outras famílias, tantas famílias ainda que precisam. A nossa igreja tem abençoado algumas famílias, mas tem outras pessoas também que precisam também, e você pode fazer isso através, né, de um pacote de arroz, um pacote de feijão e outras coisas também que vão ajudar essas famílias nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Vamos orar então pelas nossas contribuições? Ó Senhor Jesus, eu oro, Deus Pai, neste momento, Deus, por cada pessoa, Deus, que tem contribuído com um coração, Deus, grato a Ti, Deus, com um coração, Deus, fiel ao Senhor, Pai, perseverando, Senhor Deus, nas suas contribuições. Que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, abençoando essa vida, Deus, essa família, este homem, essa mulher, Deus, esse jovem, Deus, Pai, que tem feito, Deus, com os seus dízimos, Senhor Deus, entregado diante do Senhor, Pai. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus, Deus, continue abençoando essa casa, Deus. Continue abençoando o serviço, Senhor Deus, Pai. Continue, Senhor Deus, Pai, tocando em cada coração, para que a gente possa ser grato a Ti, Deus, de todo o nosso coração, Deus. E eu oro, Senhor Deus, Pai, por todos aqueles, Deus, que têm passado momentos difíceis. Talvez até mesmo, Senhor Deus, Pai, estão desempregados, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, que o Senhor esteja, Deus, abrindo as portas, Deus, de um trabalho, de um emprego para essas pessoas, Deus, Pai, que precisam tanto, Senhor Jesus, para que assim, Deus, eles possam, Senhor Jesus, Pai, louvar a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. E se há pessoas, Deus Pai, talvez na nossa igreja, aqueles que estão escutando agora essa transmissão, Deus Pai, esse nosso culto, Senhor Deus, está passando, Deus, necessidades na sua casa, Deus, com os alimentos básicos, Deus, que possa falar com os pastores, Senhor Jesus, para que assim a gente possa ajudar também essas pessoas, Deus. Nos ajude, Deus, a continuar, Deus, com um coração generoso, Deus, com um coração grato a Ti, Deus Pai, um coração, Senhor Deus Pai, que quer fazer o melhor para o Senhor, Deus, ser fiel a Ti, Deus, nas pequenas coisas, Deus. É isso que eu peço, é
É isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco, então, vai entrar uma tela aí para você com as informações, como você pode contribuir, tá? Tem a conta da igreja, tem o CNBJ da igreja, tem uma forma Pix que você pode fazer também, a transferência, e você, né, pode, então, contribuir para que, assim, a obra do Senhor possa, né, continuar e a gente possa ir mais além, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, todos vocês que vão contribuir, e vocês, né, também que não vão contribuir hoje, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém? Um bom dia para você, uma graça e a paz do Senhor para você e toda a sua família. Pastor David e eu hoje vamos falar sobre em meio às dificuldades. Vamos falar aqui o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Algumas ações, atitudes nossas que são espontâneas. Chega uma dificuldade, chega um momento de aflição, é natural que tomamos essas atitudes. Mas como corrigir isso? O que não devemos fazer? Como devemos agir? Então, à luz da palavra de Deus, nós temos aqui algumas verdades para você. Nós vamos trabalhar em cima do texto de Números, capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia aí, já abra nesse texto. Nós vamos passear por todo esse capítulo aí, falando um pouquinho sobre esses momentos de dificuldades. Se faz algum tempo que você não leu Números, ou se você nunca leu, eu vou te dar um breve resumo aqui do que se trata esse livro. O livro de Números ele vai falar sobre o momento em que o povo já saiu do Egito, já atravessaram ali o Mar Vermelho, eles já estão ali com as tábuas dos 10 mandamentos, Moisés já desceu do monte, e eles agora têm uma aliança com Deus. Então esse povo eles estão indo adiante até a terra prometida. Eles estão indo em busca da promessa de Deus feita a Abraão lá atrás. Então esse povo aqui já presenciou várias coisas, eles já viram o mar se abrindo, eles viram milagres ali, de ter uma nuvem cobrindo eles durante o dia e uma nuvem de fogo cobrindo eles durante a noite, para protegê-los do calor e do frio. Eles ali presenciaram o fato do maná cair do céu, todos os dias um alimento na porta deles, onde eles poderiam ali se alimentar, comer, não precisariam sair para procurar. Então eles já tinham visto muitas coisas, Moisés descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, eles tinham presenciado coisas maravilhosas. Porém, quando chega aqui no capítulo 11 de Números, esse povo ele começa a enxergar algumas dificuldades. Eles começam a perceber coisas que não estão certas. Então eles começam a questionar Moisés e questionar a Deus. Então nos nossos momentos de dificuldades, nós não devemos tomar algumas atitudes que esse povo tomou. E agora nós vamos aqui ver quais atitudes são essas. Quero deixar para vocês, em primeiro lugar, em meio às dificuldades, não se deixe ser contaminado pelos demais. Vou repetir, em meio às dificuldades, não se deixe ser contaminado pelos demais. A grande verdade é que nós temos a tendência de deixar não só as coisas externas, como por exemplo, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, nos contaminar e ainda por cima ditar as nossas ações, mas também temos a tendência de deixar as pessoas em nossa volta nos contaminar, como por exemplo o negativismo, o pessimismo, até mesmo as reclamações que as pessoas fazem
e acabamos agindo de forma errada. Igualmente como as pessoas fazem, nós também fazemos. E esse era o exemplo, então, do povo de Israel, esse capítulo 11 que nós lemos. Na verdade, não lemos, mas falamos sobre o capítulo 11, e você pode acompanhar aí o capítulo 11 na sua casa, tá bom? É um capítulo extenso, por isso que a gente acabou não lendo, tá? Mas conta aí que o povo estava passando momentos difíceis, de dificuldades, e eles agiram de forma errada, tá? Então veja comigo como os israelitas deixaram ser contaminados por outros povos. Números 11, versículo 4, diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. É interessante isso, esse versículo 4 de Números. Veja que primeiro, um grupo de estrangeiros começa a reclamar que não tinha carne no acampamento. Existia só o maná, que você vê aí no capítulo 11, vai descrever o maná que Deus mandava, como uma semente, eles faziam ali pães para comer. E era isso que eles tinham para comer. Mas alguns povos ali queriam mais, queriam carne. Provavelmente esse grupo de estrangeiros eram os egípcios, que vieram junto com os israelitas, quando os israelitas fugiram do Egito ali, foram libertos do Egito, e eles estão indo então para a terra de Canaã. Então, provavelmente, seriam os egípcios ali. Não bastasse então os egípcios reclamarem, aqueles povos começaram a reclamar, que eles queriam então aquilo que eles já tinham no Egito, carne. O povo hebreu também começa então a ser contaminados por estes povos, e também começa então a reclamar daquilo que eles não tinham. Eles querem carne. Veja que no versículo 1 e 3 de Números 11, que não está no telão, não está aí na projeção para você, mas os israelitas, eles já tinham reclamado das dificuldades. Eles já tinham reclamado que estavam passando momentos difíceis na vida. Talvez os momentos que eles estavam passando ali seria o calor do deserto, as dificuldades do deserto que eles estavam enfrentando. E é interessante que do 1 ao 3, por causa das reclamações, Deus envia um fogo do céu que queima uma parte ali do acampamento. Moisés então ora e o fogo cessa. E aí no versículo 4 então, vai mostrar então que o povo começa a reclamar de que não tem carne. Onde todo o acampamento está murmurando, a gente vê aí, está chorando pelos cantos. Parece que as reclamações, muitas vezes a gente começa a chorar pelos cantos, como que é difícil minha vida, essa dificuldade, olha isso, olha não sei o quê, Não diante de Deus, essa é a grande verdade. A pergunta que eu faço para você nessa noite é se você já deixou ser levado pelas ações de outros, não só nessa noite, mas pela manhã, essa é a grande verdade. Se você deixou já ser levado pelas ações de outro, porque essa é a nossa tendência, como eu já disse, deixar ser levado pelas ações de outras pessoas, deixar ser levado pela cabeça de outras pessoas. Às vezes, porque uma pessoa está de mau humor, acabamos sendo contaminados por essa pessoa, e assim a gente acaba tratando as outras pessoas da mesma forma, com mau amor. Por ser contaminado por pessoas que só reclama, critica, julga a todos, acabamos também muitas vezes nos tornando iguais a essas pessoas que nos rodeiam, que nós conhecemos. E eu fico pensando nesse tempo de pandemia, e até mesmo nós estávamos conversando no nosso grupo online essa semana, sobre isso, sobre esse assunto, e eu gostaria que você pensasse comigo neste momento, como muitas pessoas têm deixado ser contaminados pelas mídias, pelas notícias, por aquilo que ela vê talvez na televisão, na internet, e aquilo de uma forma sobrecarrega ela. E eu vejo tantas pessoas então criticando tudo, reclamando tudo, nunca tem a solução, mas somente a crítica.
É interessante isso, porque parece que no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas têm mais tempo para reclamar, para criticar, para julgar, onde elas veem então o Brasil só de uma forma negativa, não vê nada de bom, nada de coisas boas que estão acontecendo. Claro que realmente tantas coisas negativas, tantas mortes, a vacina, nós queríamos que chegasse mais rápido do que já está acontecendo, mas também nós precisamos olhar para as coisas boas. Muitas pessoas vacinadas, muitas pessoas curadas. Cuidado do Senhor na nossa vida. Se você está vivo hoje, já é o cuidado do Senhor, já é algo para a gente celebrar, para a gente adorar a esse Deus. E não só olhar para o lado negativo, porque a verdade é que tem muitas pessoas descontentes. Nada está bom. E muitas vezes, por escutar essas pessoas, a gente se torna igual a elas. Pessoas descontentes com tudo. E o pior é que acabamos ficando iguais, passando nossas críticas, nossas reclamações para as outras pessoas. A gente recebe e passa para outros. Ao invés de passar coisas boas, a gente passa coisas negativas. Então saiba disso, que você não precisa se comportar da mesma forma que aqueles que não têm Cristo na sua vida. Essa é a grande verdade. Porque os egípcios, aqueles outros povos, eles não conheciam a Deus de verdade, como o povo hebreu, como o Deus, que era o Deus do povo hebreu. Deus tinha feito tantas maravilhas no Egito, desde quando eles saíram do Egito até a terra de Canaã, até aquele momento que eles estão aí no Números 11, tantas coisas tinham acontecido, Deus estava cuidando dele, tinha uma nuvem de manhã e à noite para cuidar deles, a presença de Deus estava ali, o tabernáculo estava ali, a Arca da Aliança estava ali, mas muitas vezes, neste momento, eles estavam olhando só para aqueles que não tinham Deus na sua vida. Então você não precisa se comportar que nem as pessoas, por exemplo, do seu serviço, talvez que não tenha Deus, talvez as pessoas se tratam mal, você não precisa se comportar da mesma forma, você não precisa viver reclamando só porque as pessoas do seu lado vivem assim, você não precisa ser ingrato só porque talvez as pessoas da sua casa são, você não precisa ser assim, você pode ser diferente, você pode ser o exemplo. Então lembre-se de tudo aquilo que Deus está fazendo em sua vida. O povo hebreu esqueceu do cuidado do Senhor, que existia um Deus que estava cuidando dele, que existia um Deus que estava com eles, e nós não podemos esquecer que há um Deus que está conosco. Por isso, troque a reclamação pela gratidão. Troque a reclamação pela gratidão. Com certeza Deus vai estar fazendo grandes coisas na sua vida, e as suas ações vão ser diferentes. Mas há uma segunda verdade, né, Joelvis? Em meio às dificuldades, não foque no passado. Em meio às dificuldades, não foque no passado. Em Números 11, do 5 ao 6, diz assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Nós vemos aqui um povo focado no passado. Um povo que olha para trás e diz assim: olha, lá nós tínhamos tudo isso. Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha melancia, lá a gente tinha alho, lá a gente tinha cebola. Aqui a gente não tem nada a não ser maná. É um povo que olha para o hoje e critica o hoje, se lembrando do passado como algo bom, como algo memorável. Sabe, às vezes nós conhecemos pessoas assim, que olham para o passado com um glamour muito grande. Ou você já viu pessoas dizendo assim: olha, na minha época era muito melhor. Na minha época isso aqui realmente era bom. Na minha época as coisas não funcionavam desse jeito. Tudo se remetendo a um passado que não existe mais. Ou dizendo assim: olha, quando fulano estava nesse time, isso era futebol de verdade, agora o resto é conversa. Aquela viagem que eu fiz, aquele momento eu era feliz. Agora estou nisso. As pessoas olham para o passado com um olhar de glamour para o que passou e valorizam aquilo. É como o verso do poema de Cassimiro de Abreu que diz: que saudades da aurora da minha vida, da minha infância querida,
que os anos não trazem mais. É uma saudade de algo que já passou, que está lá atrás, mas que você suspira, dizendo, como era bom, como era maravilhoso. Mas nós não podemos ficar presos no passado. Não podemos andar e olhar para trás. Não vai dar certo. Você não vai conseguir caminhar. Os israelitas, eles olham para trás e se esquecem do milagre que está na frente deles. Eles olham para as coisas que eles tinham no passado, mas eles não veem que tem um maná que cai na porta da casa deles. Um alimento que vem do céu, algo que ninguém nunca experimentou antes. Eles tinham. Eles tinham algo único para eles, um milagre à porta. Só que eles estão tão preocupados com o passado que eles não conseguem enxergar o presente. Eles estão tão preocupados com aquilo que passou que eles não conseguem observar os milagres de Deus no dia a dia. E será que nós não fazemos o mesmo? Será que não estamos olhando tanto para as coisas que se passaram lá atrás, que estamos minimizando os milagres de Deus que Ele faz hoje? Sabe, eles olham para trás e dizem assim, lá tinha carne. Mas eles se esquecem que junto com a carne que eles recebiam, vinha também chibatadas, porque eles eram escravos. Eles se esquecem das coisas que tinham de ruim no passado. Eles só olham para as coisas boas e se lamentam delas não estarem agora. Mas o passado também tem coisas ruins. O problema de muitas vezes olharmos para o passado e só enxergarmos as coisas boas é que nós ignoramos tudo de ruim que aconteceu. Tudo aquilo que Deus nos livrou. E só dizemos assim, o momento de agora não presta. Isso daqui não vale de nada. Porque lá era bom. Lá eu tinha as coisas. Lá minha vida era diferente, as coisas eram diferentes, o mundo era melhor. E hoje está ruim, hoje não presta. Só que nós nos esquecemos das coisas ruins que também passaram. Quando olhamos para o passado, não devemos só olhar para o passado e dizer, lá é bom. Ok, teve coisas boas, maravilha, mas também tiveram coisas ruins. Quando glamorizamos o passado, quando valorizamos eles demais, ficamos cegos para as coisas que Deus pode fazer amanhã. Eles não estavam indo para qualquer lugar, eles estavam indo para uma terra prometida. Eles estavam indo para um lugar maravilhoso, mas eles estavam tão preocupados com o que tinha passado, com o que tinham deixado, com as coisas que tinham abandonado, que eles não conseguem enxergar o futuro que está na frente deles. Se você ficar olhando demais para o passado, você jamais vai entender aquilo que Deus tem para você no futuro. Essa é uma verdade. Devemos entender que o passado ele é o quê? O passado ele é um sinalizador daquilo que Deus fez na nossa vida. Não devemos apagá-lo, não. Mas devemos olhar para ele e dizer, olha, lá atrás, Deus me tirou daquilo. E hoje eu estou aqui, vivendo algo, me preparando para o que vai vir. Devemos olhar para trás, olhar para o passado e considerar tudo o que aconteceu na nossa vida e dizer assim, o Senhor estava lá. O Senhor me livrou. O Senhor cuidou de mim para eu estar aqui hoje. Glórias ao Senhor por isso. Que possamos olhar para o passado e não simplesmente apagá-lo ou glamorizá-lo, mas que possamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Tudo que Ele fez na nossa vida. Como Ele nos transformou. O passado ele é um sinalizador. Olhem comigo o texto de Isaías 43:18, que diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho de riachos no ermo. Esse texto nos fala para não olharmos para trás. Não olharmos para o ontem, mas nos preocuparmos com o que virá amanhã. Olhem, não olhem para trás, parem de olhar para trás. Vocês não estão vendo as coisas que eu estou fazendo? Quando nos preocupamos demais com o que aconteceu, nós esquecemos do que Deus pode fazer hoje, o que Ele vai nos preparar para amanhã. Esse texto aqui não fala só de uma bênção, de um milagre, mas ele fala da melhor coisa que o mundo poderia receber. Ele fala da maior cura da humanidade. Ele fala da vinda do Filho. Mas se nós ficarmos olhando para trás, se nós ficarmos glamourizando o nosso passado, se nós ficarmos olhando para as coisas que passou e dando tal valor, nós nunca vamos estar preparados para as coisas do futuro. O Filho veio. Isso é maravilhoso. Só que nós precisamos entender que só Ele consegue carregar o peso do passado. Só Ele consegue carregar as dores do passado. Sabe, às vezes você olha para o passado e você não vê um glamour, você não vê algo bom, mas você vê um trauma.
Você vê uma ferida, você vê algo que te machucou. Sabe, o passado pode ter te machucado demais. A vida pode ter te batido muito. E você olha para trás e fala assim, olha, eu sou resultado daquilo que fizeram comigo. Eu sou resultado daquilo que me colocaram. Me disseram isso a vida inteira, como é que eu vou ser diferente? Entenda, o passado não faz você. Deus, Ele te escreve de novo. Deus, Ele faz nova a sua história. Deus, Ele te transforma. Só existe uma pessoa que pode carregar todo o passado, que pode carregar toda a culpa, todo o pecado, toda a vergonha, todo o trauma, toda a dor, é Jesus. E quando olhamos no Evangelho, Jesus, Ele tem algo maravilhoso que Ele faz. Quando chega uma pessoa para ser curada, Jesus simplesmente olha para essa pessoa e diz assim, vamos lá ver qual é o seu problema? Quem foi que pecou, você ou a sua família? Não, Jesus não faz isso, Jesus não fala assim, não, vamos voltar lá no seu passado, me conta como que aconteceu lá atrás. Não, Jesus diz, olha, você tem um problema, aqui está a cura. É no presente, é no agora. Jesus, Ele vem no agora e te transforma. O que eu quero dizer com isso? Se o seu passado foi ruim, se o seu passado te deixou marcas negativas, entregue ele para Cristo. Coloque isso nos pés daquele que ressuscitou, porque Ele nos traz a esperança, Ele nos traz a vida. Não olhe para o passado e diga assim, olha, eu sou fruto daquilo. Sou fruto de um abuso, sou fruto de uma rejeição, sou fruto de um divórcio, sou fruto de algo que veio muito ruim, me contaminou, eu sofri a minha infância toda, eu tive problemas na minha adolescência, eu passei por um trauma muito grande agora. Não olhe para isso e coloque um peso hoje que te impeça de viver aquilo que Deus tem para você. Mas olhe para isso e coloque sobre aquele que levou sobre si todas as dores. Coloque isso sobre Jesus. Eclesiastes 7:10 diz assim, não diga, por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. O passado, o que a gente faz com ele? Se o passado é bom, a gente agradece a Deus. Se vivemos algo bom, agradecemos a Deus, louvamos a Ele por isso. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento que eu passei. Obrigado por isso que eu vivi. Obrigado porque o Senhor me proporcionou anos incríveis, fantásticos, momentos maravilhosos. Eu te agradeço. E se o passado te trouxe alguns problemas, aprenda com eles. Se foi um relacionamento ruim que você se envolveu, aprenda a não estar mais nisso. Se foi um negócio ruim que você fez e perdeu muito dinheiro, aprenda com isso. Aprenda com as coisas ruins. E viva o hoje. Viva o presente. Porque só você vivendo o hoje, você vai entender aquilo que Deus quer para você. Só você vivendo o hoje, você vai estar preparado para o futuro que vai vir. Jesus transformava as pessoas no momento. E Ele anunciava, está vindo o reino dos céus. O reino dos céus está chegando. Jesus, Ele preparava o coração das pessoas dizendo assim, olha, isso aqui que eu estou fazendo hoje é bom, mas vai vir algo melhor. Isso aqui que eu estou fazendo por você é algo maravilhoso, mas eu ainda tenho algo muito maior para você. O povo estava preocupado demais com um pedaço de carne que ficou no Egito. Eles não estavam olhando para quem era Deus, mas eles estavam olhando para qual era o tamanho do seu problema. A verdade é que ninguém consegue viver com o passado. Mas então, diante de tudo isso, o que devemos fazer? Devemos nos lembrar das promessas de Deus, aquilo que Ele te prometeu. Lembre-se da palavra que Ele nos dá. Lembre-se das palavras do Senhor. Lembre-se das suas promessas. Se apegue nisso. Olhe hoje e fale assim, não, eu creio nisso. Eu creio no que está na Bíblia. Eu creio no que o meu Senhor me disse. E crendo nele, eu vou seguir. Observe os milagres e os livramentos que Ele já tem te proporcionado hoje. Por quantas coisas você passou. Olha onde Ele te trouxe. Lembre-se disso. Coloque na sua mente isso e diga, olha onde eu estou. Da onde o Senhor me tirou. Quão grande foi a sua misericórdia. Olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. Olha o que Ele fez comigo. Lembre-se de tudo que Ele fez. Lembre-se da sua história. Do que você passou. E onde Deus tem te colocado. Agradeça pelo que passou, o que foi aprendido. E aprenda com os erros que se passaram. O passado mostra o que Deus fez e onde Ele te tirou. Mas o presente te prepara
para o amanhã de Deus. Você só vai estar preparado para o amanhã de Deus se você tiver aprendido a abandonar esse passado, a deixar ele só como memória, a não ficar trazendo ele e comparando, mas a confiar no que Deus tem para você amanhã. Essa é uma grande verdade para a sua vida. Uma terceira verdade que eu tenho para vocês é que em meio às dificuldades, devemos parar de nos colocar como reféns das circunstâncias. O texto de número 11, do verso 11 ao 15, diz assim: E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi porque não te agradaste de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Se te agrades de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Aqui nós estamos vendo um grande líder. Todos aqui sabemos quem foi Moisés. Quão grande ele foi. O quanto ele é lembrado. Só que esse grande líder, diante da situação de dificuldade, ele se faz de coitado. Ele pede um socorro. Ele pede uma ajuda, desesperado. Não tem nada de errado em você pedir ajuda. Não tem nada de errado em você clamar por socorro. O problema é que Moisés ele passa a olhar para ele e não para Deus. Ele passa a não mais confiar no Deus que ele tem, mas confiar nele. E quando ele olha para ele, ele se vê fraco. Quando ele olha para ele, ele se vê incapaz. E ele se esquece de tudo que Deus já fez. Ele olha para aquilo e ele fala: é impossível, eu não aguento mais. Eu não consigo mais fazer isso. As pessoas começam a reclamar tanto, que chega um momento que aquele grande líder olha para ele e ele se vê como um coitado. E quando nos vemos como um coitado, como nos colocamos como um miserável, quando passamos por um problema muito grande, nós procuramos um culpado. Nunca a responsabilidade é nossa, nós procuramos um culpado. Lembra de Adão e Eva? Acontece um problema, o que eles fazem? Um vai jogando a culpa para o outro. Não foi eu. Foi a mulher. Não foi eu. Foi a cobra. Nós procuramos sempre um culpado. E Moisés começa a questionar, dizendo: olha, mas não foi eu que concebi esse povo. Mas por que você me mandou tirar esse povo? O que eu vou fazer agora com eles? Onde é que eu vou conseguir carne? Ele começa a jogar toda a responsabilidade para Deus. E nós fazemos isso quando aparece um problema. Se na sua família surge uma crise, você começa a pensar: onde foi que erramos? O que aconteceu? Quem errou? Em qual momento que foi? Quem é o culpado disso? Será que eu estou em pecado? Será que a gente fez alguma coisa errada? Será que Deus está com raiva da gente? E nós começamos a sempre procurar algum culpado. Nós começamos sempre a fraquejar, a ficar com medo, a nos colocarmos como coitadinho, pobrezinho. E quando fazemos isso, nós vamos nos esquecendo de quem Deus é. Tem um meme na internet que diz assim: Deus escolhe seus melhores soldados para enfrentar as maiores guerras. Bom, nesse caso, ele deve ter me confundido com Rambo. Essa afirmação ela vem de alguém que olha para os problemas e não confia em Deus, mas ele confia em si mesmo. E de fato, se nós formos tentar fazer essas coisas, nós não vamos conseguir. Porém, até então, tudo que aconteceu não foi por causa de Moisés. O mar não se abriu por causa de Moisés. O maná não caiu por causa de Moisés. As tábuas dos 10 mandamentos não vieram por causa de Moisés, mas por causa de Deus. Só que nesse momento de dificuldade, Moisés ele passa a olhar para ele e dizer: é difícil demais, eu não dou conta. Eu não dou conta disso. E ele começa a olhar as coisas, não mais com os olhos da fé, mas com os olhos carnais. Veja comigo em Números 11, do 21 ao 23. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu,
no meio de 600 mil homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro? Será que haveria suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: está limitando o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Paralisados diante da dificuldade, fazemos igual Moisés. Queremos mostrar para o Criador das estrelas se a carne vai dar para aquele povo todo, se vai ter alimento para aquele povo todo. Nós começamos a parar de olhar com os olhos da fé e começamos a olhar com os nossos olhos carnais e começamos a querer soluções lógicas. Nós paramos de confiar no que Deus pode fazer e começamos a calcular, a contar o dinheiro, começamos a pensar nos dias, nos prazos, começamos a olhar para as coisas, tudo como uma forma natural e dizer: impossível, não tem como. Nós limitamos a ação de Deus a tudo aquilo que parece uma dificuldade para nós. Não estou dizendo que sempre Deus vai fazer algo assim mirabolante. Deus é simples. Às vezes, por meio de coisas naturais, Ele vai mostrar aquilo. Só que a verdade é que Deus tem infinitas formas de agir. E nós, às vezes, colocamos uma forma só e falamos assim: Senhor, dessa forma não dá. E nós colocamos Deus dessa forma, do jeito que a gente enxerga as coisas. Me lembro quando o povo de Israel foi enfrentar o gigante Golias. E ele era grande, ele era forte, ele era um guerreiro, ele xingava muito, ele falava gritando, e todo o exército se amedrontou. E na cabeça deles passava: contra esse gigante não dá. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Só que daí chega um rapaz que ele confia na ação de Deus. Ele não sabe como, mas ele confia na ação de Deus. Porque se Deus fez ele vencer um urso e um leão, não porque ele era forte ou porque ele era habilidoso, mas ele confia na ação desse Deus, ele falou: olha, eu vou enfrentar esse gigante. E todo mundo acha que é loucura. As pessoas falam: não, você é um menino, não, você não pode. Mas ele confia em Deus, e o gigante cai. Quando passamos a olhar para as coisas de uma forma natural, carnal, nós começamos a caçar razão, lógica, e começamos a achar um monte de empecilho, começamos a nos vitimizar e nos fazer de coitadinhos, somos reféns das circunstâncias. Mas se olharmos para Deus, poderemos confiar de todo o coração. Não sabemos como Ele fará, mas poderemos descansar sabendo que Ele fará. Então, diante das dificuldades, devemos fazer o quê? Lembrar de tudo que Deus já nos ajudou a passar. Devemos lembrar de quem Deus é e confiar que Ele é poderoso. Não parar para olhar para as impossibilidades e dar crédito para elas. Devemos olhar para Deus e confiar nele. Diante das impossibilidades, não olhamos para nós mesmos, mas olhamos para quem Ele é. E temos mais uma verdade agora sobre esses momentos de dificuldades. Quarto e último lugar, em meio às dificuldades, tome cuidado no que você deseja. Tome cuidado no que você deseja. O povo de Israel, por causa da sua gula, o desejo de carne, desejou algo que não era da vontade de Deus. Na verdade, não era a questão a carne, mas a questão aqui da forma que eles desejavam. E o próprio Deus não gostou disso. Em Números 11, 30 ao 34, diz assim: então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu as codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibote Atavá,
porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. O povo de Israel queria carne. Aquele povo estrangeiro queria carne. E Deus deu carne para eles. Moisés até duvidou, né, que Deus não poderia fazer isso. E Deus mostrou o seu poder aqui, né? As codornas vieram. E Deus disse que eles não comeriam carne 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, mas o mês inteiro comendo carne. Só carne. Vocês querem carne? Vai comer carne o mês inteiro até que saia carne pelos seus próprios narizes, né, suas narinas. No versículo 18 ao 21 fala sobre isso, porque eles queixaram, eles reclamaram, eles murmuraram contra Deus, eles rejeitaram a Deus, queriam voltar para o Egito, insatisfeitos com tudo aquilo que Deus estava fazendo para eles. Seria uma grande lição para aquele povo, né? Então, eles não sabiam o que eles estavam desejando. Eles reclamaram de tudo, como nós vemos. Eles rejeitaram a Deus, tudo que Deus tinha feito para eles. E agora eles estavam recebendo tudo aquilo que eles queriam. Querem carne? Toma carne. Coma carne. Até não aguentar mais. Pior é que, da forma que eles desejaram, não foi da forma certa. Não foi da forma correta. Eles não oraram a Deus pedindo para, Deus, eu tenho um desejo aqui no meu coração, se for da tua vontade, né, se o Senhor quiser, então mande carne para a gente, né? Mas foi de uma forma que o contrário de reclamação, de crítica, de falar, minha vida não está bom aqui com Deus, eu quero voltar para o Egito, lá estava bom, né, a gente tinha carne pelo menos. De uma forma que muitas vezes nós não estamos satisfeitos. E aí a gente começa a reclamar para Deus, com a ideia que Deus não está cuidando da gente da forma que deveria cuidar. Por isso a ira de Deus se acendeu e matou a grande parte daquele povo. Por isso eu digo, cuidado no que você deseja. Sabe que muitas vezes o que desejamos vai contra a vontade de Deus em nossa vida, e é por isso que nós precisamos tomar cuidado, pois Deus muitas vezes vai nos conceder, mas não vai ser da forma certa. Ele vai permitir, mas não é aquilo que Deus deseja. Talvez vai trazer dor, talvez vai trazer consequências desastrosas para nós, como o povo de Israel, que vieram a morrer. E a minha pergunta é, será que nesse tempo de pandemia nós não estamos desejando algo que não vem de Deus? Será que em meio às dificuldades que nós passamos nesse tempo de pandemia, que você está enfrentando, você não deseja algo só para livrar-se da dificuldade, só para você não ter mais aquela dificuldade na sua vida? E a gente tenta de todas as formas, tenta do nosso jeito e não do jeito de Deus. A gente esquece do cuidado do Senhor, porque a gente quer se livrar daquela dificuldade. E tantas coisas que a gente tenta fazer do nosso jeito. Talvez um relacionamento. Você quer tanto uma pessoa, você não quer ficar, né, sozinho, sozinha, e aí você tenta de todas as formas conseguir, porque aquilo te traz angústia, você estar sozinho. E aí você tenta de todas as formas conseguir alguém. Mas muitas vezes esse alguém não é de Deus. Esse alguém não acredita em Deus. Esse alguém não vive para Deus. Mas aí você tenta de todas as formas resolver o seu dilema, o seu problema. Muitas vezes é algo que é um bem, algo material, que nós desejamos, que nós lutamos. Uma cobiça de uma forma egoísta. E aí nós fazemos de todas as formas, do nosso jeito, para obter aquilo. Mas muitas vezes Deus não se agrada daquilo. Às vezes são ações erradas que nós temos. Pensamentos errados. Às vezes é uma dívida que nós temos, ou às vezes você quer algo e você faz dívida. Ao invés de você talvez analisar se você vai conseguir comprar ou não, trabalhar um pouco mais. Mas do nada você fala, eu quero. E você vai lá e compra. E acaba tendo uma dívida.
e aí a dívida vai te angustiando, vai te preocupando, e aí você faz outra dívida para tentar solucionar a dívida que você já tinha feito, e aí isso vai virando uma bola de neve. Então, toma cuidado naquilo que você deseja. O povo de Israel queria tanto comer carne, teve carne, até não aguentar mais, mas deixou o seu coração se amargurar, deixou ser dominado pela gula, pelos desejos que não eram desejos de Deus. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Quando o ministério de louvor vai chegando aqui à frente, eu quero terminar dizendo que nem os povos estrangeiros, nem o povo de Israel, nem mesmo Moisés teve as ações de forma correta perante as dificuldades. Não tiveram. Eles tiveram uma má ação diante da situação. E nisso tiveram consequências negativas. O povo recebeu o que queria, comeram carne, mas não só a carne, mas deixaram Deus de lado, Deus longe, não deixaram Deus cuidar dele. E é por isso que nós precisamos aprender, quando nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, a não ser como esse povo, rejeitar a Deus da nossa vida, querer e desejar do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E o grande exemplo que eu vejo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou todas as dificuldades da forma certa, da forma correta, submissa, sempre olhando para Deus, pelo cuidado de Deus e descansando em Deus. Que a gente não olhe para esse povo, mas olhe para tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. Lembre-se que há um Deus que está cuidando de você. Eu não sei as dificuldades que você tem passado, eu não sei os momentos difíceis que você tem enfrentado, mas que você possa ter a atitude de Jesus, de perseverar, de submeter, de confiar em Deus, que é um Deus que está cuidando de você, que é um Deus que tem o melhor para você, que é um Deus que mesmo em momentos difíceis, Ele está presente ali perto de você. Vamos estar orando neste momento? Ore agora neste momento ao Senhor. Ó Senhor Jesus, eu oro, Deus Pai. Eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas, Deus, que estão orando comigo agora neste momento, Deus, que tem enfrentado momentos difíceis, de lutas, momentos de dificuldades, coisas que elas não podem resolver, mas Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que tem cuidado de nós, Pai. Por isso que nós possamos entregar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, Deus. Se há questionamentos, Deus, que a gente faça diante do Senhor, Pai, e não por aí. Que todos os nossos desejos a gente possa colocar diante do Senhor, Deus. Mas acima de tudo, esperar, Deus, Pai, pela Sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, Deus, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, Pai, venha consolar e trazer paz a cada coração, Deus. Em nome de Jesus, Deus, Pai. Amém, Deus. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Se o sol se pôr, você possa cantar conosco. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submerger, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submerger, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Se o mar me submerger, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado pelo cuidado do Senhor na nossa vida, Senhor Jesus. Que a gente possa, Deus, descansar nesse Deus que está conosco a cada momento, Deus. A descansar o nosso coração, a entregar, Deus, tudo diante do Senhor, Deus. Eu oro por uma semana, Deus, abençoada. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor Jesus, guiando a cada um. Que nós possamos, Deus, fazer a Tua vontade, Deus, e viver a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Até mais. Deus abençoe.